Olá pessoal, tudo bem? Hoje comentarei as questões da prova de 2019 da Escola de Aprendizes de Marinheiro. Já estão disponíveis as correções das provas de 2016, 2017 e 2018. Em breve vou disponibilizar também as correções das provas de 2020 e 2021. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado quando uma nova correção for acrescentada. Bons estudos e vamos então aos comentários. Seja A um conjunto com n elementos, tal que essa quantidade de n seja maior ou igual a 3. O número de subconjuntos de A com 2 ou 3 elementos que podemos construir é igual a quanto? Bom, para a gente entender o que ele está pedindo, vamos tomar um conjunto qualquer aqui. Vamos pegar um conjunto A e colocar alguns elementos nesse conjunto A. Vamos colocar 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Isso é um conjunto qualquer, só para a gente entender. Bom, se a gente quiser montar todos os subconjuntos com 2 elementos, a gente pode trabalhar assim, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, partes com 2 elementos, ou seja, subconjuntos com 2 elementos. A gente tem que tomar aqui o elemento 1 e 2 e montar um subconjunto, o elemento 1 e 3, o elemento 1 e 4. Agora, vamos pegar, iniciando com 2. 2 e 3, 2 e 4, e agora vamos tomar com 3. 3 e 4. Esses são todos os subconjuntos com 2 elementos. Então, nós temos aqui ó, que a quantidade de subconjuntos com 2 elementos, essa quantidade é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que para chegar nessa quantidade 6, tem uma maneira muito mais rápida. Mas para isso a gente tem que lançar mão da análise combinatória. Bom, a gente percebe aqui que a gente tem um conjunto com 4 elementos e a gente está tomando 2 elementos. Porém, a gente tem que entender se a ordem vai influenciar nessa tomada, né? Então, vamos imaginar o conjunto 1 e 3 e vamos trocar a posição dos elementos. 3 e 1. O conjunto mudou? Não, a gente tem o mesmo conjunto, porque o conjunto com os elementos 3 e 1 é o mesmo conjunto com os elementos 1 e 3. Então, a ordem aqui não importa. Quando a ordem não importa em análise combinatória, a gente vai lançar mão, então, da combinação. A combinação, então, ela trata do seguinte. Eu quero fazer uma combinação de 4 elementos, mas tomando 2 elementos. Bom, para a gente resolver isso daqui, tem um macete que é assim, né? Basta pegar o segundo númerozinho aqui, ó, que é o 2, e trabalhar com ele fatorial no denominador. Então, a gente vai fazer 2 vezes 1. A gente pega o primeiro número aqui, que é o 4, e a gente vai começar por ele e vai abrindo, né? Desenvolvendo tantos números em cima quantos números tem embaixo. Embaixo tem 2, em cima a gente tem que colocar 2. Aí agora a gente simplifica. No caso aqui, por 2 dá 1, e aqui por 2 dá 2, e multiplica. Observe que o resultado 2 vezes 3 é 6. 6 é essa quantidade de subconjuntos que a gente tem aqui. Então, para a gente descobrir a quantidade de subconjuntos de um conjunto, basta lançar mão da combinação. Bom, ele diz aqui que a gente tem que construir todos os conjuntos com 2 elementos, mas o conjunto A ele tem N elementos. A gente não sabe quantos elementos ele tem, então a gente pode lançar mão de uma combinação de N elementos tomando 2. Depois, ele coloca ou com 3 elementos. Então, quando ele coloca ou, a gente vai somar com a combinação de n elementos, tomando 3 a 3, ou subconjuntos de 3 elementos. Realizando essa soma, a gente vai descobrir, então, a solução aqui. Bom, seguindo essa ideia aqui, ó, vamos pegar esse número 2 e transformar ele em fatorial na parte de baixo, tá? Então, nesse caso aqui, essa primeira parte, a gente vai ter 2 fatorial embaixo, vai ficar 2 vezes 1, e o n, a gente vai abrir ele colocando n e n menos 1. 2 números embaixo, 2 ideias em cima. Mais, a segunda aqui, a gente vai pegar o 3, fatorial embaixo, 3 vezes 2 vezes 1. Como são 3 números embaixo, nós vamos colocar 3 números em cima a partir do n. Então, vai ficar n menos 1, né? A gente tem que tirar uma unidade, n menos 2. Nesse caso aqui, a gente vai somar, então. Aqui vai ficar n menos 1. Na parte de baixo, a gente vai ter 2 vezes 1. E aqui nós vamos ter n menos 1, n menos 2. E na parte de baixo, nós vamos ter 6. Tirando o MMC, que é 6, nós vamos ter
6. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 multiplica lá em cima, então vai ficar 3, que multiplica o n, que multiplica o n menos 1. Mais 6 dividido por 6, repete então o que está lá em cima, n menos 1, que multiplica n menos 2. Só aumentar aqui um pouquinho. Isso é igual. A gente observa aqui que n e n menos 1, ele está comum nos dois termos aqui. Então, vamos colocar n e n menos 1 em evidência. Abrindo parênteses aqui, esse 3, então, ele passa aqui, e aqui vai ficar n e n menos 1, vai entrar n menos 2. n menos 2. Tudo isso sobre 6. Bom, isso aqui vai dar n, que multiplica n menos 1, que multiplica n mais 1. 3 menos 2, 1. Tudo isso sobre 6. A gente observa aqui que tem um produto notável, né? A gente tem um produto notável n menos 1, que multiplica n mais 1. Isso aqui vai dar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, que vai ser igual a n ao quadrado menos 1. Então, aqui nós vamos ter esse n, multiplicando, então, n ao quadrado menos 1, que é o resultado desse produto aqui, ó. Tudo isso sobre 6. Observando, então, essa solução aqui, ó, e procurando nas alternativas, a gente percebe que está tudo aqui sobre 6, a não ser a última aqui, né, que a gente iria descartar. E n que multiplica n ao quadrado menos 1, n que multiplica n ao quadrado menos 1 sobre 6 está na letra D. E essa é a solução, então. Bom, pessoal, combinação, tem uma outra maneira de desenvolver a ideia de combinação, que é assim, né? Que eu acabei não usando, porque tem esse macete que quando a gente tem número aqui, e esse número é pequeno, no caso 2, 3, 4, a gente faz o fatorial dele embaixo e desenvolve em cima. Mas se quiserem usar a lei, né, vai ficar assim, combinação de n tomando p a p. Isso aqui vai dar n fatorial, que é esse primeiro número aqui, embaixo p fatorial, que é esse segundo número aqui, e n menos p na parte de baixo. Então, se quiser aplicar essa lei, pode aplicar tanto aqui quanto aqui, e no final das contas a gente vai chegar na mesma solução, tá bom? Sendo um hexágono regular inscrito em um círculo de raio 2, calcule a medida da diagonal maior desse hexágono e assinale a opção correta. Então, vamos imaginar aqui um círculo, tá? Esse círculo ele tem raio 2, então vamos marcar aqui esse raio. Então, essa distância aqui é 2. E inscrito nesse círculo, a gente tem um hexágono regular. Vamos desenhar um hexágono regular aqui. Os lados do hexágono regular eles são congruentes, de mesmo tamanho. Os ângulos internos também são congruentes, de mesmo tamanho. E ele quer saber qual é a maior diagonal que a gente pode desenhar aqui nesse hexágono. Vamos dar uma olhadinha primeiro nas diagonais desse hexágono, onde que elas vão passar. Então, a gente percebe que aqui, ó, a gente tem uma diagonal. Vamos pegar esse vértice aqui, ó, e vamos traçar todas as diagonais a partir dele, tá? Aqui a gente tem uma diagonal, né? Aí aqui a gente tem outra diagonal, sempre daqui, ó. E aqui a gente tem outra diagonal, que seriam as 3 diagonais que a gente pode traçar a partir daquele vértice. E uma terceira diagonal. Ele quer a maior dessas diagonais. Observe que essa diagonal aqui verde, ela é congruente a essa diagonal laranja, são de mesmo tamanho. Por quê? Porque aqui eu tenho o lado e a diagonal. Aqui eu tenho o lado e a diagonal. Então, são diagonais de mesmo comprimento. E a diagonal maior, a gente percebe que é essa que está em vermelho, porque ela passa pelo centro da figura. Então, ela é a diagonal maior. Mas vejam bem, o raio aqui, ó, ele vale 2. E o raio é a distância do centro até um dos vértices. Observe que isso aqui é vértice, isso aqui é centro. Então, aqui a gente tem 2. Observe que aqui é centro e aqui é vértice. Então, aqui a gente também tem 2. E 2 mais 2 é 4. Então, a maior diagonal que a gente tem aqui é a diagonal de tamanho 4. Se a gente quisesse calcular o tamanho da outra diagonal, a laranja ou a verde, por exemplo, a gente pode usar o ângulo interno aqui, ó, e usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos, tá? Para encontrar essa diagonal laranja aqui, tá? A gente pode usar a lei de seno, lei de cosseno, e tem outras maneiras também da gente descobrir ela. Mas, nesse caso aqui, a diagonal é 4, e 4 a gente encontra na letra A.
Considere o gráfico abaixo de uma função real definida pela lei y é igual a x mais b, que é uma lei do primeiro grau. Aqui a gente tem uma reta que representa essa lei e essa reta passa por dois pontos. Aqui ela tá, esse ponto aqui é o 0, 2, né, de coordenadas 0, 2, e esse aqui é o ponto de coordenadas 2 e 0. Tendo dois pontos distintos de uma reta, nós conseguimos descobrir essa lei de várias maneiras, tá? Uma maneira legal de descobrir isso daqui é usando a equação segmentária da reta, que trabalha com a raiz e trabalha com o coeficiente linear. Então, nós poderíamos encontrar a equação dessa reta usando a equação segmentária. A gente faz assim, a gente pega o x e divide pela raiz, aí pega o y e divide pelo coeficiente linear, e esse resultado tem que dar 1. Então, sempre que a gente tem esses dois valores aqui, uma maneira rápida de descobrir a equação da reta é utilizar x sobre a raiz, y sobre o coeficiente linear e igualar a 1. Se a gente substituir aqui, a gente vai ter x sobre 2, que é a raiz, e mais o y sobre o coeficiente linear, que é 2, e isso é igual a 1. Multiplicando tudo por 2, a gente vai ter x, multiplicando aqui por 2, a gente vai ter y, e multiplicando aqui por 2, a gente vai ter 2. Observe que todas as leis aqui, ó, elas isolaram o y, né? Então, vamos isolar o y aqui. Ficaria y é igual a menos x mais 2. Então, com y isolado, a lei é menos x mais 2. Observem que na letra C e na letra D, a gente tem o y isolado, mas nenhuma das duas leis é idêntica a essa. Então, não é solução, não é solução. A gente percebe aqui que ele multiplicou o y por 2. Vou multiplicar o y por 2 e todo mundo por 2. Menos 2x e vezes 2, 4. Observe que também a gente não chegou na E. Então, agora eu vou multiplicar o y por 4. Ao multiplicar o y por 4, a gente vai ter 4y é igual a menos 4x mais 8. E a lei que tem 4y igual a menos 4x mais 8 está na letra B. Então, a resposta é a letra B. Uma outra maneira de descobrir a lei de uma reta é imaginar aqui um terceiro ponto, né, x e y, e trabalhar com a ideia de pontos colineares. Então, a gente pega aqui o x e o y, ele é colinear com 0 e o 2, e ele é colinear com 2 e o 0. Ora, quando a gente tem dois pontos de uma reta, né, pontos distintos de uma reta, e a gente toma um terceiro ponto, que é o ponto geral, x e y, basta a gente colocar o x e o y em cima dos outros dois pontos, os outros dois pontos em qualquer ordem, e subtrair assim, né, x menos 0, depois 0 menos 2. Depois a gente faz y menos 2, e depois 2 menos 0. E a gente constrói, então, x menos 0 sobre 0 menos 2. Isso é igual a y menos 2 e 2 menos 0. Então, a gente vai ter aqui x na primeira ideia, aqui embaixo menos 2, aqui a gente vai ter y menos 2, e aqui embaixo a gente vai ter 2. Dá para simplificar por 2 aqui, 2 por 2 dá 1, menos 2 por 2 dá menos 1, e a gente pode dividir então agora, x dividido por menos 1 vai dar menos x, isso é igual a y menos 2 dividido por 1 é y menos 2. Isolando o y, passando o 2 para o lado de cá, a gente vai ter menos x mais 2 é igual a y. Observe que essa lei, ela é idêntica a essa lei. E em seguida, a gente faz o que a gente já fez antes, multiplica por 2, depois por 4, e encontra a lei que a gente quer, tá? O conjunto de solução nos reais da inequação, né, 5 sobre x menos 1 maior do que 1, é o intervalo tal. Então, vamos lá. Para a gente resolver uma inequação, a gente tem que pegar esse número 1 daqui e passar para cá, né? A gente não pode passar x menos 1 multiplicando, porque se fizer isso, já perde a questão. Então, vamos passar 1 para cá, né? Então, a gente vai ter 5 sobre x menos 1, e isso é maior do que 0. Agora, a gente tira o MMC, que é x menos 1, a gente vai ter 5 menos 1, que multiplica x menos 1, tá? Tirando o MMC, esse cara multiplica aqui, sobre x menos 1, isso é maior do que 0. A gente vai ter aqui 5 menos x mais 1 sobre x menos 1 maior do que 0. Vai ficar em cima menos x mais 6 sobre x menos 1 maior do que 0.
Bom, agora a gente tem uma inequação quociente. A ideia para resolver isso daqui é deixar todos os coeficientes dominantes positivos, né? A gente não pode trabalhar com esse cara negativo. Então eu vou colocar ele em evidência. Na parte de cima eu vou colocar menos em evidência, vai ficar x, né? Porque eu vou dividir por menos. E aqui é menos 6 sobre x menos 1 maior do que zero. Para tirar esse negativo daqui, eu vou multiplicar tudo por menos 1, que quando a gente multiplica por menos 1, a gente pode trocar esse negativo, mas aí tem que trocar o sinal da inequação. Vai ficar x menos 6 sobre x menos 1 menor do que zero. Então, o que a gente quer? Os valores de x que tornem essa divisão negativa, ou seja, o resultado dela negativo, né? Para isso, agora a gente faz assim, né? Como aqui está positivo, que é o coeficiente dominante, e aqui também está positivo, que é o coeficiente dominante, a gente só vai descobrir qual é essa raiz aqui. A gente iguala a zero, isso aqui vai dar 6, e a gente iguala isso aqui também a zero. Então, x vale 1. Então, quando a gente tem coeficientes dominantes positivos, a gente só faz, então, encontrar a raiz do numerador e do denominador. Depois que a gente faz isso, a gente vai lá na reta real e marca esses dois pontos, o ponto 6 e o ponto 1, na ordem que eles deveriam aparecer, 1 e 6. Aí, por definição, né, aqui é positivo, porque aqui é positivo e aqui é positivo, a gente marca positivo no intervalo mais à direita. Aqui só tem uma raiz, né, uma raiz simples, então daqui para cá a gente troca esse sinal e daqui para cá a gente também vai trocar o sinal, porque essa raiz é uma raiz simples. Bom, como a gente quer os valores menores do que zero, a gente percebe que esses valores menores do que zero são os valores negativos, eles estão entre 1 e 6. A gente não tem o igual aqui, né? Como não tem o igual, a gente não quer a raiz, então vou tirar essa raiz e vou também tirar essa raiz. No final, aqui é aberto e aqui é aberto, porque ele não tem o igual, tá? Se tivesse o igual, né? Por exemplo, se a gente tivesse aqui o igual, então a raiz de baixo a gente não podia tomar, mesmo tendo o igual, porque ela é uma restrição, mas a raiz de cima, que é o 6, a gente iria fechar. Se tivesse o igual aqui, como não tem, vai ficar aberto, e a nossa solução, então, é todo valor aqui serve entre 1 e 6, ou seja, aberto em 1 e aberto em 6. Essa é uma maneira de escrever, né? Aberto, ou a gente pode escrever assim, colchete aberto e colchete aberto. Ou seja, entre 1 e 6, todo mundo. E isso a gente encontra aqui na letra E. Considerando os conjuntos N, Z, Q e R, quer dizer, naturais, inteiros, né, racionais e reais, coloque verdadeiro ou falso nas sentenças abaixo, assinalando a seguir a opção correta. Na primeira ideia, a gente tem que os naturais, asterisco, quer dizer, sem o zero, né? Interseção com os racionais, ele está falando que vai dar os naturais asterisco, ou seja, os naturais sem contar o zero. Bom, a gente sabe que os naturais é um subconjunto de quê? Ou seja, todo elemento N pertence aos racionais. Logo, a interseção é o menor conjunto, então essa daqui é verdadeira. A segunda ideia diz o seguinte, que quando a gente pega os inteiros e tira os inteiros não positivos, né, excluindo os positivos, aqui está o zero, né, aqui está o zero, ele disse que vai dar os inteiros não negativos. Bom, vamos só relembrar aqui. Esse conjunto Z, ele seria o conjunto dos negativos, o zero e os positivos. Esse conjunto aqui, ele tem o zero, né? Ele não excluiu o zero, e os valores negativos. Então, só os negativos aqui. E o zero junto, né? Seria os não positivos, né? O nome desse conjunto são inteiros não positivos. E ele disse que o resultado é o conjunto inteiros não negativos. Tem o zero aqui, né? A gente percebe que tem o zero.
E esse conjunto é o mesmo conjunto natural, né? Agora, observem o seguinte. Se eu pego esse conjunto e tiro esse, o zero, ele sai fora, né? Não fica o zero. E os negativos todos, né? Todos os negativos e o zero também sai fora. Conclusão, deveria sobrar do 1 em diante. 1, 2, 3. E a gente percebe que nesse probleminha aqui, o zero está dentro porque não tem um asterisco aqui. Então, essa ideia é uma ideia falsa. Vamos para a terceira ideia. A gente tem que os reais, união com os inteiros, ele está falando que vai dar os racionais. Bom, reais, maior conjunto. Inteiros, subconjunto dos reais. Então, na união, tem que gerar o maior dos conjuntos, e não um conjunto menor. Então, essa daqui também é falsa, porque na união deveria dar como resultado os reais. Nesse caso, ele colocou os racionais. Então, a sequência correta é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. A gente encontra aqui na letra C. Observe a figura abaixo. Considerando que o triângulo BDA é esse aqui, ó, BDA, e BCA, BCA, apresentados acima são, respectivamente, retângulos em D e C. Tá, aquele retângulo aqui e ele é retângulo aqui. Então, são dois triângulos retângulos. Calcule o valor de x, que é esse valor aqui, em função do lado C, que é esse lado aqui, e assinale a opção correta. Bom, como são dois triângulos retângulos, vamos tomar aqui a hipotenusa dos dois. Tá, aqui a hipotenusa. Então, observando a hipotenusa, vamos chamar ela de A, tamanho A. Então, a gente tem que o A é a hipotenusa do triângulo BCA, o A ao quadrado, que é a hipotenusa, é 1 ao quadrado mais C ao quadrado. Olhando o outro triângulo, o BDA, o A também é a hipotenusa dele. Então, a gente pode dizer que A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais x ao quadrado. A gente quer, na verdade, o valor de x em função de C. Mas A ao quadrado, ele é igual a A ao quadrado. Logo, 2 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais c ao quadrado. Observe que se a gente isolar o x agora, a gente vai resolver a questão em função de c, que é o que ele quer. Então, aqui a gente tem 4 mais x ao quadrado. Isso aqui é 1 mais c ao quadrado. Vamos passar o 4 para o outro lado. A gente vai ter x ao quadrado é igual a 1 mais c ao quadrado menos 4. Vai ficar x ao quadrado é igual a c ao quadrado menos 3. Vamos tirar a raiz. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de c ao quadrado menos 3. Só que x ele é uma distância, logo x é um valor positivo. Então, x é igual a raiz quadrada de c ao quadrado menos 3. E isso a gente encontra, né, c ao quadrado menos 3 dentro de uma raiz na letra E. Para vender seus produtos, um comerciante reduziu os preços dos brinquedos em 10%. Depois que houve uma recuperação nas vendas, decidiu restaurar o valor antigo. Sendo assim, o novo preço deve ser aumentado aproximadamente em quanto? Então, vamos imaginar que o brinquedo ele valia R$100, tá? R$100 é um valor interessante para a gente trabalhar com esse tipo de problema. Quando ele reduz em 10%, então ele diminui 10% aí de 100. Ele passa a ter 100 menos 10%, e 10% é 1/10 do valor. 100 dividido por 10 é 10, então 100 menos 10, isso aqui corresponde aos 10%, e isso é igual a 90. Agora, o produto é 90 e ele quer voltar ao valor inicial, que era 100. Então, de quanto que eu devo aumentar 90, né, em porcentagem, de quanto que eu devo aumentar em porcentagem para ter 100 de volta? Essa é a ideia. Então, eu tenho 90 agora, quero aumentar x%, né, de 90 para obter 100 de volta. Bom, agora é só
realizar esse cálculo aqui. Tira 90 daqui, tira 90 de lá, vai ficar, corta o zero aqui com zero aqui, vai ficar 9 décimos de x, isso é igual a 100 menos 90, 10. Passa para o outro lado, a gente vai ter 9x é igual a 100, tá? Passa o 9 dividindo, a gente vai ter x é igual a 100 dividido por 9. Esse x já vai estar em porcentagem, porque eu tinha dividido aqui por 100, tá? Então, dividindo 100 por 9, a gente vai ter o seguinte, vou fazer aqui no cantinho, ó. 100 dividido por 9, vai dar 1, 1 vezes 9, 9. Para 10, aqui sobra 1, abaixa o 0. Então, a gente vai ter 10 por 9, vai dar 1. 1 vezes 9, 9. Para 10, 1. Se a gente quiser continuar agora, a gente vai baixar um 0 que está depois da vírgula. Aí a gente tem que colocar a vírgula. 10 dividido por 9 vai dar 1, sobra 1 aqui, e assim por diante aqui, tá? E aqui também. Então, o x que a gente quer vale 11,1 reticências por cento, tá? Arredondando isso daqui, a gente vai encontrar 11%. Então, o valor ele deverá ser aumentado de 11%, que está aqui na letra B, para voltar a ser os 100 que iniciou o nosso problema. Calcule o valor de x na equação. Aí aqui a gente tem uma matriz e aí tem barra, barra. Quando a gente tem barra, barra, então é determinante de uma matriz de ordem 3, igual a 24, e assinale a opção correta. Bom, então a gente tem que calcular o determinante dessa matriz 3 por 3. Tem várias maneiras de resolver esse determinante, tá? Alguns gostam de repetir essas duas colunas aqui no fim, né? Aí faz 3 produtos para a direita, 3 produtos para a esquerda. Alguns gostam de repetir as duas primeiras linhas na parte de baixo. E aí faz também 3 produtos para a direita, 3 produtos para a esquerda e calcula o determinante. Outros gostam de multiplicar aqui os elementos da diagonal principal, depois sobe aqui, pega esses dois e toma esse, multiplica também, pega esse daqui e multiplica por esses dois, e depois pega os elementos da diagonal secundária, multiplica também aqui e multiplica assim. E assim, nós vamos ter 6 números, vamos somar 3 e tirar os 3 que a gente somou na esquerda. Também vai dar certo. Só que tem uma ideia aqui que é bem legal. Quando a gente tem um determinante de ordem 3, quer dizer, uma matriz 3 por 3, e a gente percebe que essa coluna é uma coluna de números uns, a gente pode, então, trabalhar com um determinante mais simples. A gente pega o x e o 1, pega o 3 e o 1, e pega o 2 e o menos 3, repete a primeira linha, x e 1, e a gente, então, faz uns produtos assim, ó, né? Deixa eu só colocar uma diagonal aqui, ó. E a gente faz o produto nessa sequência aqui. A gente multiplica x vezes 1 aqui, vai dar x. Depois a gente multiplica 3 menos 3, que vai dar menos 9. Depois a gente multiplica 2 vezes 1, que vai dar 2. Agora, para o outro lado, a gente faz a mesma coisa, né? A gente troca aqui, pega a outra diagonal e multiplica 1 vezes 3, aqui, vai dar 3. Agora a gente multiplica 1 vezes 2, vai dar 2. E por último a gente multiplica menos 3 vezes x, menos 3x. Faz esse somatório aqui, vai dar x menos 7. Depois esse somatório, menos 3x mais 5. E o determinante é x menos 7 menos 3x mais 5. Tudo isso é igual a 24. Então, a gente pega o resultado da direita menos o resultado da esquerda. Bom, resolvendo aqui, a gente vai ter x menos 7 mais 3x menos 5 é igual a 24. Vai dar 4x menos 12 é igual a 24. Divide tudo por 4, vai dar x, vai dar menos 3, divide por 4. Passa o 3 somando, 6 mais 3, 9. Como ele pediu para descobrir o valor de x, x é 9, e 9 a gente encontra aqui na letra C. Tá? Então, tem várias maneiras de descobrir esse determinante. O mais tranquilo é esse daqui, porque ele terminou com 1, 1 e 1. Aí fica mais fácil trabalhar dessa maneira, tá?
Mas uma outra maneira que é bem legal é multiplicar direto na matriz aqui, né? A gente pega esses três elementos aqui, ó, multiplica, vai dar x. Depois a gente sobe aqui, ó, pega esses dois, multiplica, só que a gente precisa de mais um. A gente pega esse 2 aqui, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. E por último, a gente pega aquele 1 lá em cima, também multiplica ele por esses dois aqui. Então vai dar 3 menos 9 vezes 1, vai dar menos 9. Aí a gente soma isso daqui, vai dar x menos 7. Faz a mesma coisa para o outro lado, né? A gente muda aqui para diagonal secundária. E da mesma maneira a gente realiza o produto aqui. 2 vezes 1 vezes 1 vai dar 2. A gente pega, sobe, né? Pega esses dois elementos aqui e pega esse elemento que está aqui. 3 vezes 1, 3, vezes 3, 3. E por último, a gente pega o x, que sobrou aqui, junto com esses outros dois elementos aqui. Vai ficar menos 3 vezes 1, menos 3, com x, menos 3x. Aí a gente soma também aqui, vai dar menos 3x mais 5. Observa que esse resultado, x menos 7, é esse resultado. E observa que menos 3x mais 5 é esse resultado, menos 3x mais 5. E aí pega o direito menos o esquerdo e igual a 24. Sai igual. A expressão, aí a gente observa aqui duas frações, uma dividindo a outra. E em cada fração, o numerador e o denominador são expressões do segundo grau. Aqui é a ao quadrado menos 3a mais 2, e todos têm aí o a ao quadrado. Aí ele fala assim, quando simplificada essa expressão, considerando a condição de existência dessa simplificação, tem como resultado, e aí as alternativas. Bom, vamos colocar em ordem essa expressão de segundo grau para a gente poder ver melhor. Então vai ficar assim, a ao quadrado menos 3a mais 2 sobre, a gente vai ter que a ao quadrado menos 5a mais 6. Como está sendo dividida aqui, a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda, então, a gente vai ter a ao quadrado menos 7a mais 12. E na parte de baixo aqui a gente vai ter a ao quadrado, porque a gente inverteu a segunda, né? Menos 5a mais 4. Observe que todas essas expressões são do segundo grau e a gente precisa simplificar. Então, vamos escrever essas expressões de segundo grau na forma fatorada, né? A forma fatorada de uma expressão de segundo grau é assim, né? ax ao quadrado mais bx mais c é igual. No caso aqui, esse a vem na frente, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Como o nosso a aqui, né, o nosso coeficiente aqui, ele é 1, então a gente vai ter para todos aqui x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Então vamos descobrir as raízes de todas elas. A gente percebe aqui que o produto é 2, o produto dessas raízes, e a soma das raízes dá 3. Então, produto 2 e soma 3, os valores que a gente pode obter aqui para a primeira e segunda raiz são 1 vezes 2 dá 2 e 1 mais 2 dá 3. Então, 1 e 2 são as raízes aqui. Aqui embaixo, a gente também vai procurar as duas raízes. Aqui o produto é 6 e a soma é 5. A gente sempre troca o sinal aqui desse coeficiente. Então, produto 6, soma 5. Dois números multiplicados dão 6. Então, eu tenho 2 vezes 3, é uma possibilidade. E 2 mais 3 vai dar 5. Então, são as raízes dessa ideia aqui. Agora, vamos procurar as raízes dessa ideia aqui. A gente tem aqui o A1 e o A2. Produto tem que dar 12 e a soma tem que dar 7 positivo, né? Então, produto 12 e soma 7. Então, 3 vezes 4 dá 12 e a soma 3 mais 4 dá 7. E aqui embaixo também vamos procurar o A1 e o A2, que são as raízes. Então, a gente tem aqui produto 4 e soma 5. Então, produto 4, 1 vezes 4, soma 5, 1 mais 4, 5. Então, essas são as raízes. Vamos escrever todas elas assim agora. Vai ficar assim, A menos 1, porque é menos a raiz, que multiplica A menos a raiz, sobre, aqui a gente vai ter A menos 2, que multiplica A menos 3. Tudo isso multiplicando
Aqui a gente vai ter A menos 3, que multiplica A menos 4. Aqui embaixo a gente vai ter A menos 1, que multiplica A menos 4. Então, ó, aqui a gente pode cortar o A menos 2 com A menos 2, aí seguindo aqui ó, a ideia dele, né? Considerando a condição de existência, tá? Então, na condição de existência, esse A ele tem que ser diferente de 2, porque 2 menos 2 dá 0, então considerando que ele não vale 2, tá? Então a gente cortou aqui. Do lado de cá a gente pode cortar o A menos 4 com A menos 4, considerando a condição de existência, o A é diferente de 4. Vai sobrar o que aqui? Vai sobrar A menos 1 sobre A menos 3, que multiplica A menos 3 sobre A menos 1. Então, observe que a gente também pode cortar esse aqui com esse, né? Porque esse aqui é um produto, considerando que o A é diferente de 1. E a gente pode cortar o A menos 3 com A menos 3, considerando que o A aqui é diferente de 3. Então, aqui vai dar 1 vezes 1. O resultado final, considerando a condição de existência, vale 1. E 1 a gente encontra aqui na letra D. Sejam os conjuntos A, onde A são todos os valores de x que pertencem aos reais e onde esse x está entre 1 e 4, inclusive 1, inclusive 4. E B é o conjunto dos valores de y reais, tal que esse y esteja entre 3 e 7. Considerando o conjunto A vezes B, que é o produto cartesiano de A por B, pode-se afirmar que a diagonal do polígono formado por esse conjunto é representado numericamente por... Bom, para a gente visualizar esse polígono, vamos então montar aqui um plano cartesiano. Então está aqui o eixo x e o eixo y. Aqui a gente tem o número 1, aqui o número 2, aqui 3, 4, aqui 5 e aqui 6. E aqui a gente tem no y1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Para representar o conjunto A, a gente vai passar uma linha vertical passando no 1 e passando no 4, cortando o eixo x. Vai ficar assim. Tá aqui, ó, 1 e 4. Então, essa região aqui interna representa o conjunto A. Então, todos os pontos internos aqui vão representar o conjunto A. Para representar o conjunto B, nós vamos traçar uma linha horizontal passando no 3 e uma linha horizontal passando no 7. Vai ficar assim, ó. Então, todos os elementos ou todos os pontos que estão entre essas duas paralelas aqui são elementos do conjunto B. Todos os pares ordenados, né, entre essas duas linhas 3 e 7 são elementos do conjunto B. Agora, observe que existe uma interseção aqui, ó. Essa interseção é o produto cartesiano A vezes B. Então, aqui a gente percebe um polígono. Esse polígono, então, é um retângulo e ele representa, então, esse produto cartesiano. Ele quer saber qual é a diagonal desse polígono. A gente pode tomar essa diagonal ou tomar essa diagonal, tanto faz. Como esse polígono é um retângulo, aqui vale 90 graus. Essa distância aqui é 4 menos 1, é uma distância 3. Essa distância aqui é 7 menos 3, é uma distância 4. E a gente quer saber quanto é que vale a diagonal, então a diagonal é uma hipotenusa. Então, a diagonal ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quem conhece o triângulo retângulo pitagórico de catetos 3 e 4 sabe que a diagonal, nesse caso a hipotenusa, ela é 5. Quem não sabe, calcula aqui, né? Diagonal ao quadrado é 9 mais 16, que vai dar 25. Diagonal ao quadrado é 25, tira a raiz dos dois lados e a gente vai ter 5 positivo, porque a diagonal é uma distância, então é positivo. Então, resultado 5 a gente encontra aqui na letra D. Sendo x real, tá o quê? O seno de x ele é expresso por m menos 1 sobre 2 e o cosseno de x ele tem como expressão o m mais 1 sobre 2. Determine o conjunto dos valores de m e assinale a opção correta. Observem que, por definição, o que é o seno de x? O seno de um ângulo qualquer ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o que é o cosseno de um ângulo qualquer?
por definição, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Observe que esse número aqui, ó, que é a hipotenusa, sendo igual, né, nas duas frações, a gente pode utilizar então esse conceito. Cateto oposto à hipotenusa e cateto adjacente à hipotenusa só existe no triângulo retângulo. Então a gente pode desenhar aqui, ó, um triângulo retângulo dessa maneira. E nesse triângulo retângulo, marcar aqui o ângulo X. E trabalhar com cateto oposto aqui, cateto adjacente aqui, e a hipotenusa oposta ao ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Cateto oposto é M menos 1, hipotenusa é 2. Cateto adjacente, M mais 1, hipotenusa é 2. Caso um problema traga esse número diferente desse, a gente tira o MMC e trabalha então com o MMC sendo a hipotenusa. Bom, nesse caso aqui a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui a gente tem M menos 1 ao quadrado mais M mais 1 também ao quadrado. Desenvolvendo aqui a gente vai ter 4 é igual M ao quadrado menos 2M mais 1 mais M ao quadrado mais 2M mais 1. Então a gente pode cortar aqui esse menos 2M com esse mais 2M e a gente vai ter 4 é igual a 2M ao quadrado mais 2. Dividindo todo mundo aqui por 2, a gente vai ter 2 é igual a M ao quadrado mais 1. Tirando 1 dos dois lados, a gente vai ter 1 é igual a M ao quadrado. Tirando a raiz, a gente vai ter mais ou menos raiz quadrada de 1 é igual a M. E M, então, vale mais ou menos 1. E mais ou menos 1 a gente encontra aqui, ó, na letra B. Uma outra maneira de resolver esse probleminha é utilizar a relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte, que um seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno de um ângulo ao quadrado vai ter que dar 1. O seno é m menos 1 sobre 2 ao quadrado, mais o cosseno é m mais 1 sobre 2 também ao quadrado. E isso é igual a 1. Aqui a gente vai ter m menos 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado é 4, mais m mais 1 ao quadrado, sobre 2 ao quadrado também é 4, e isso é igual a 1. Tirando o MMC, que é 4, a gente vai ter m menos 1 ao quadrado, mais m mais 1 ao quadrado é igual a 4 vezes 1, 4. Observem que esse resultado que nós temos aqui, ele é idêntico a esse resultado aqui, ó. Então, daqui para frente, a gente sabe que vai chegar aqui. Letra B, então. O produto custa à vista R$100. Ele pode ser vendido também em duas parcelas, sendo a primeira no ato da compra, com valor de R$50, e a segunda a vencer em 30 dias, com valor de R$60. Sendo assim, calcule a taxa mensal de juros cobrado pelo vendedor e assinale a opção correta. Bom, ele tem então, ele pode pagar à vista, mas ele pode pagar em duas parcelas. Então, a primeira parcela, vamos chamar aqui de primeira parcela, que é no ato da compra, é de R$50. A segunda parcela, ele paga 30 dias depois, ou seja, um mês depois, 30 dias. Mas ele vai pagar R$60 lá. Então, ele ficou devendo aqui R$50. Daqui para cá, ele pegou os 50 que faltavam e aumentou R$10. Esses R$10, eles são os juros. Então, ele quer a taxa mensal de juros. Os juros, então, R$10. Bom, a gente pode utilizar a formulazinha J, juros, é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Ou JCIT, né? Capital, taxa e tempo. Onde essa taxa é o que ele quer aqui, ó, taxa. O tempo aqui é de um mês, 30 dias é um mês, né? E o capital aqui é o capital de R$50. E os juros, R$10. Então, se a gente substituir aqui, a gente vai ter juros, 10. Capital, 50.
vezes o I, que é a taxa, vezes o tempo em meses, um mês, e não 30 dias, né? Então, agora a gente vai ter 10 é igual a 50 vezes I. Vai passar o 50 dividindo, e a gente vai chegar, então, na taxa. Como a gente quer em porcentagem, então o melhor a fazer aqui é multiplicar por 2 embaixo, porque aí vira 100, e em cima. Então, a gente vai ter que a taxa é igual a 20 por 100 ao mês. Isso vai dar, então, 20%, né? 20 por 100 é 20% ao mês. E 20% a gente encontra aqui na letra A. Seja f uma função real definida por uma lei, que é uma lei do segundo grau. O conjunto imagem dessa função é o intervalo tal. Então, ele quer o conjunto imagem. Bom, como é uma função do segundo grau, o desenho dessa função é uma parábola. Como o A aqui ele é positivo, a concavidade é voltada para cima. A imagem a gente percebe na projeção desse gráfico no eixo Y. Então, a gente tem o eixo Y. Então, a nossa parábola ela tem uma concavidade voltada para cima. E ela passa aqui no 2, tá? Que seria o termo independente aqui. E a imagem dela a gente obtém observando o vértice. Aqui está o vértice. E se a gente fizer uma projeção desse vértice aqui no eixo Y, seria aqui, seria o nosso Y do vértice. A imagem a gente tira observando aqui, ó, o eixo Y, né, a partir do Y do vértice, projetando ali os pontos do gráfico no eixo Y. Então, a gente precisa escrever esse intervalo aqui, ó. Mas esse intervalo, a gente escreve ele a partir do Y do vértice, fechado no Y do vértice, até o mais infinito. Aberto, tá? Porque aqui a gente está indo na direção do infinito. Bom, então o nosso trabalho aqui é calcular o Y do vértice. A gente tem várias maneiras de calcular o Y do vértice. Vou passar duas para vocês. O Y do vértice, a gente pode calcular ele fazendo menos delta sobre 4 vezes A. Ou o Y do vértice, a gente pode calcular ele fazendo a imagem do X do vértice. Onde o X do vértice, a gente pode calcular fazendo menos B sobre 2A. Ou a gente pode calcular fazendo a soma das raízes, né? A soma das raízes dividido por 2. Então, a gente pode calcular o Y do vértice usando essa lei, ou a gente pode calcular o Y do vértice calculando o X do vértice. Bom, vamos fazer pelos dois processos aqui. Vamos calcular o menos delta sobre 4A. O delta, a gente calcula fazendo B ao quadrado menos 4AC. O delta, então, ele é B ao quadrado, no caso, menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes A, que vale 1, vezes C, que vale 2. Então, nosso delta aqui, ele é 9 menos 8. Nosso delta, ele vale 1. Bom, o nosso Y do vértice, ele é o menos delta, que no caso é o menos 1, sobre 4 vezes A. O A vale 1, então dá 4. Esse é o Y do vértice. Bom, como a nossa imagem se escreve assim, então acaba o problema agora. A gente tem fechado aqui no menos 1/4 até o mais infinito. E essa solução, menos 1/4 fechada até mais infinito, a gente encontra ela aqui na letra C. Bom, uma outra maneira, então, de resolver essa questão é calcular o X do vértice. O X do vértice, ele pode ser encontrado fazendo a soma das raízes dividido por 2 ou menos B sobre 2 vezes A. Menos B é menos 3, vai dar 3 sobre 2 vezes A. O A vale 1, então é 2. Esse é o X do vértice. Substituindo esse valor no lugar do X, o que a gente descobre para Y é Y do vértice. Então, a gente tem que o Y do vértice é igual a 3 sobre 2 ao quadrado, menos 3 vezes aqui, 3 sobre 2, mais 2. Então, o Y do vértice é igual a 9 sobre 4, menos 9 sobre 2, mais 2. Tirando o MMC, que é 4, a gente vai ter 4 por 4 é 1, vai sobrar 9 aqui, né?
menos 4 por 2 é 2, 2 vezes 9, 18, e 4 aqui vai dividir por 1 é 4, 4 vezes 2 mais 8. Então a gente vai ter aqui 17 menos 18, a gente vai ter menos 1 sobre 4, e o resultado é o mesmo que a gente encontrou aqui, tá bom? Os lados de um triângulo medem 30 centímetros, 70 e 80 centímetros. Ao traçarmos a altura desse triângulo em relação ao lado maior, dividiremos esse lado em 2 segmentos. Sendo assim, calcule o valor do menor segmento em centímetros e assinale a opção correta. Bom, vamos desenhar aqui um triângulo, vamos colocar o lado maior como base. Aqui é 70 e aqui é 30. Então ficaria mais ou menos assim. Aqui 80 centímetros, aqui 70 e aqui 30. Aí ele diz, baixando a altura relativa ao lado maior, seria essa altura aqui, a gente vai dividir o lado maior em 2 partes. Vamos chamar essa parte aqui de A e vamos chamar essa aqui de 80 menos A. E ele quer descobrir qual é a parte menor. A gente observa aqui que 30 é menor que 70. Então 30 ele projeta um segmento menor do que 70. Então o valor que a gente quer aqui é o valor A, porque ele é menor do que 80 menos A, tá? Então quando a gente achar o A, já é a nossa solução. A gente observa que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo e esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então a gente vai aplicar Pitágoras aqui 2 vezes. Então vai ficar assim, 30 ao quadrado é igual a A ao quadrado mais, aí eu vou chamar essa altura de H, mais H ao quadrado. E aqui a gente vai ter 70 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 80 menos A ao quadrado. Observe que a gente tem aqui um sisteminha. Aqui tem A ao quadrado e aqui tem H ao quadrado. Aqui embaixo a gente tem H ao quadrado, mas se a gente desenvolver isso aqui, vai sair o A ao quadrado aqui. Ó. Então, vou desenvolver a parte de baixo. Vai ficar 70 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 80 ao quadrado menos 2 vezes 80, 160A, mais A ao quadrado. Observe agora que o H ao quadrado e o A ao quadrado, a gente tem aqui em cima um valor de 30 ao quadrado. Substituindo, a gente vai ter 70 ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 80 ao quadrado menos 160A. Agora, a gente pode optar por elevar ao quadrado, sem problema nenhum, não é difícil, porque esses números são simples, ou a gente também pode dividir todo mundo por 10 elevado ao quadrado. Facilita o cálculo. Aqui a gente vai ter 70 dividido por 10, vai dar 7 ao quadrado. Aqui a gente vai ter 30 dividido por 10, vai dar 3 ao quadrado. Aqui a gente vai ter 80 dividido por 10, 8 ao quadrado. E aqui a gente vai ter 160 dividido por 100. E a gente pode até cortar esse zero com esse zero. Bom, continuando esse cálculo, a gente vai ter 49 é igual a 9 mais 64 menos 16 sobre 10A. Vamos tirar 9 do lado direito e 9 do lado esquerdo, que vai ficar 40. Então, a gente tem aqui 40 é igual a 64 menos 16 sobre 10A. Vamos passar esse 16 sobre 10 para o lado esquerdo e vamos passar o 40 para o lado direito. E a gente vai ter 16 sobre 10A é igual a 64 menos 40, 24. Vamos dividir por 8, vai dar 3. Vamos dividir por 8, vai dar 2. Então, a gente tem 2 décimos de A igual a 3. Vamos dividir por 2 aqui, vai dar 1. Dividindo por 2 aqui, vai dar 5. Observe que a gente vai descobrir o valor de A. Então, A vezes 1 é A e 3 vezes 5 é 15. Como A é o menor valor, então A é 15 e 15 a gente encontra aqui na letra
Considere o triângulo ABC isósceles de lados AB igual a AC. Vamos desenhar esse triângulo. Então, aqui a gente tem o triângulo A, B, C, onde esse lado AB, está escrito aqui, ele é congruente ao lado AC. Logo, esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ, ele também é congruente a esse ângulo aqui, que é θ. Isso é o triângulo isósceles. Seja o ponto D sobre o lado BC. Então, aqui a gente tem o lado BC e a gente vai marcar aqui o ponto D. De tal maneira que o ângulo BAD, ele valha 30 graus. Então, aqui em cima a gente tem 30 graus. Esse ângulo aqui, ó, BAD, 30 graus. Seja E o ponto sobre o lado AC. Então, sobre AC aqui, a gente vai marcar o ponto E, tal que o ângulo EDC vale x graus. Então, vamos marcar aqui, ó, o E aqui, ó, de tal maneira que EDC, ele valha x graus. Esse ângulo aqui, então, x. Tendo em vista que o segmento AD, esse segmento aqui, ó, AD, e AE tem a mesma medida, e AE tem a mesma medida, então ele está dizendo que esse segmento aqui, ele tem a mesma medida que esse. Logo, esse triângulo aqui, ó, triângulo ADE, o triângulo ADE, ele é isósceles. Se ele é isósceles, ele tem dois lados congruentes e dois ângulos também congruentes. Então, esse ângulo aqui, ó, desse triângulo, que eu vou chamar de B, ele tem a mesma medida que esse ângulo aqui, ó, B. É correto afirmar que o valor da quarta parte de x é... Então, a gente tem que descobrir x e calcular a quarta parte de x. Então, é isso aqui que a gente tem que calcular no final. Vamos então trabalhar para descobrir o valor de x. Antes eu vou relembrar como calcular o ângulo externo num triângulo. Vamos imaginar aqui um triângulo qualquer, tá? E vamos prolongar um dos lados do triângulo. Vamos prolongar esse aqui. Observem que esse ângulo que foi formado aqui, ó, ele é um ângulo externo ao triângulo. Para a gente descobrir o tamanho desse ângulo, a gente precisa desse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de A, e esse ângulo aqui que eu vou chamar de B. A soma desses dois ângulos é o ângulo externo. Então, o ângulo externo, ele é a soma dos ângulos internos que não estão perto dele. Então, é isso. Observando esse desenho aqui, a gente percebe que o θ mais o 30 graus, somados, ele tem que dar esse ângulo aqui, ó, B mais x. Então, se a gente pegar aqui, ó, B mais x, ele é o externo desse triângulo aqui, ó. Se ele é o externo desse triângulo, então B mais x, ele é igual a θ mais 30. Observem também que esse ângulo aqui, ó, B, ele é externo desse triângulo aqui, ó. Ele é externo. Esse ângulo B, ele é externo a esse triângulo aqui. Então, a gente pode dizer que o ângulo B, ele é a soma de x mais θ. Mas como o problema ele pede o valor de x, vamos substituir esse B aqui em cima. Então, vai ficar assim, no lugar do B aqui, a gente vai colocar x mais θ, mais x, é igual a θ mais 30. Como esse ângulo θ está do lado esquerdo e esse ângulo θ está do lado direito, a gente vai cortar. Então, a gente vai ter x mais x, 2x, é igual a 30 graus. Dividindo por 2, x vale 15 graus. Mas o problema pede o x dividido por 4. Então, vamos pegar 1/4 de 15. Ora, o 15 graus, ele é 12 graus mais 3 graus, que vai dar 15, né? 12 dá para dividir por 4, então vai dar 3 graus aqui, ó. 12 dividido por 4, 3. Mais 1/4 de 3 graus. A gente sabe que 1 grau, ele corresponde a 60 minutos. Então, 3 graus vai valer 180 minutos. Então, a gente tem aqui 3 graus mais 1/4 de 180.
Ora, 1/4 de 180 dividido por 2 dá 90 e por 2 dá 45. Então, dá 45. No final aqui a gente vai ter 3 graus e 45 minutos. E 3 graus e 45 minutos a gente encontra aqui na letra